Olá, galera, tudo bem? Professor Marco. Nós vamos aqui, então, corrigir a atividade do PET 5, referente ao sexto ano. As atividades são da semana 2 e referente às páginas 22, 23 e 24. Nós vamos trabalhar com frações decicentesimais, frações equivalentes, nessa atividade referente a essa semana. Então, olha só, primeira questão. Os alunos da professora de Educação Física foram questionados quanto à preferência por determinados esportes praticados em suas aulas. O quadro a seguir apresenta os esportes preferidos desses estudantes e a porcentagem correspondente. O esporte basquete, 15% de preferência, futebol, 60%, vôlei, 25%. Sabendo que nessa pesquisa 180 estudantes foram consultados, o número total de alunos que escolheram como favorito um esporte diferente do futebol é igual a... Ele quer saber, então, qual a quantidade que não escolheram o futebol. O que eu posso fazer aqui agora? Somar, então, o basquete, 15%, com o vôlei, 25%, que dá 40%. E fazer o cálculo de 40% do total de estudantes, que aí eu estou tirando o futebol da jogada, entendeu? Então, olha só, eu tenho que saber quanto que vale 40% de 180. O que eu faço? Aí, ó, 40% de 180, posso multiplicar o 40 vezes 180 e o resultado dividir pelo 100. Foi isso que eu armei aqui. 40 vezes 180, 7.200, 7.200 dividido por 100, 72. Quer dizer, são 72 pessoas, estudantes, né, que preferem, então, o basquete e o vôlei, né, do total de 180 pessoas, ok? No exercício número 2, no sítio de José, podemos encontrar alguns animais. Aí, ó, são 2 cavalos, 5 vacas leiteiras, 6 galinhas, 1 galo, 2 porcos e 4 patos. Sabendo que o preço da ração dos animais sempre varia, José resolveu calcular e deixar registrado em uma caderneta o valor em porcentagem do gasto com a ração para cada animal. Sendo assim, ajude José a calcular as porcentagens que representam cada tipo de animal em relação ao total de bichos no sítio. Qual que é o total de bichos aqui, galera? Somando todos os animais aqui, nós temos um total de 20. Aí nós vamos calcular, então, a porcentagem que cada animal representa desse grupo de animais, que são 20. Quantos cavalos nós temos? São 2 de um total de 20, 2 sobre 20. Para transformar essa fração em porcentagem, eu vou trabalhar uma fração equivalente a ela, multiplicando ela toda por 5. Por quê? O objetivo está aqui embaixo, ó, multiplicar o 20 pelo 5 para chegar no 100. Aí é uma fração centesimal. Automaticamente, essa fração se transforma em porcentagem. Então, multiplicando tudo por 5, ó, 2 vezes 5, 10, 5, 20 vezes 5, 100. 10 sobre 100, 10%. Então, 10% dessa quantidade de animais correspondem a cavalos. E as vacas, ó, são quantas vacas? 5 de um total de 20. Multiplica tudo por 5. 5 vezes 5, 25. 20 vezes 5 dá 100. 25 centésimos, 25 sobre 100, 25%. Ó. Quantas galinhas são? 6 de um total de 20. Multiplica tudo por 5. Dá 30 sobre 100, 30%. Olha lá, o galo. Quantos galos são? Um apenas, de um total de 20 animais. Multiplica tudo por 5. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 20, 100. 5%. Porcos, são 2 porcos. Mesma quantidade de cavalos, vai dar a mesma porcentagem. Olha lá, ó, trabalho é o mesmo. E os patos são 4 sobre 20. Multipliquei tudo por 5, deu 20 sobre 100, que é 20%. Ou até mesmo você pode pensar o seguinte, se os porcos são 2 porcos, por exemplo, e eles são 10%, agora eu tenho 4, patos, é o dobro da quantidade de porcos. A porcentagem aqui é 20%, é o dobro dos 10%. Na atividade número 3, o quadro a seguir registra a quantidade mínima de questões que candidatos devem acertar para serem aprovados no vestibular de diferentes cursos, né? Medicina, ele precisa acertar 72 questões, engenharia 54, direito 45 e administração 36. Se todos os candidatos fazem a mesma prova com 90 questões, descreva as porcentagens das questões que devem ser acertadas pelos candidatos em cada curso para que possam ser considerados aprovados. Então, galera, olha só aqui. Vamos lá da medicina. Qual que é a quantidade de questões que o candidato tem que acertar? 72 questões de um total de 90 questões. Então, manter a minha fração.
Ó, posso trabalhar uma fração equivalente a essa, dividindo ela toda por 9. Se eu dividir tudo por 9, 72 dividido por 9, 90 dividido por 9, dá 8 décimos. O 8 décimos, agora eu posso multiplicar tudo por 10 novamente. Qual o objetivo? De chegar numa fração centesimal aqui, ó. 8 vezes 10, 80, 10 vezes 10, 100, 80 sobre 100, 80%. Então, quer dizer, para o candidato de medicina ser aprovado, ele tem que acertar 80% das questões. Então, eu estou trabalhando frações equivalentes, ó, dividindo a fração e multiplicando ela, entendeu? Trabalhar usando essas duas operações, de modo que a gente consiga chegar, de repente, na fração centesimal, tá ok? Aqui é sobre engenharia, ó, 54 questões de um total de 90. Divido tudo por 9, chego na fração 6 décimos, pego 6 décimos, multiplico tudo por 10 e chego na fração 60 centésimos. Ó, 6 vezes 10, 60, 10 vezes 10, 100, 60%. Então, para ser aprovado em engenharia. Direito, total de 45 de 90. 45 é metade de 90, isso corresponde a 50%, beleza. Mas fazendo o cálculo aqui, ó, dá para dividir tudo por 9, dá 5 décimos, e pegar 5 décimos e multiplicar tudo por 10. Está vendo um trabalho que está sendo feito? 5 vezes 10, 50, 10 vezes 10, 100, 50% para ser aprovado em direito. Administração, 36 questões de um total de 90. Divido tudo por 9, 36 dividido por 9, 4, 90 dividido por 9, 10. Multiplico tudo por 10, 4 vezes 10, 40, 10 vezes 10, 100, 40% das questões para serem aprovados no curso de administração. Questão número 4. Nós temos aqui o seguinte: alguns amigos foram jantar fora e resolveram dividir o valor da conta em partes iguais. Letra A. Sabendo que a conta ficou com R$ 400 e que cada amigo pagou 1/5 desse valor, calcule quanto cada um pagou. Eu tenho que saber quanto que é 1/5 de 400. Posso pegar o 400, dividir por 5 e multiplicar o resultado por 1. Dá R$ 80. Então, cada um pagou o equivalente a R$ 80. Letra B. Em porcentagem, qual é o valor pago por qualquer um dos amigos que ele representa em relação ao total da conta? Cada um pagou 80. O total da conta, né, foi em 400. Então, tem que saber quanto que os 80 representa de 400. Então, vou montar a fração R$ 80 de cada um sobre R$ 400 no total. Vou dividir por 4, que eu trabalho na operação de divisão, para chegar na fração centesimal. Então, 80 dividido por 4, 20. 400 dividido por 4, 100. 20 sobre 100, 20%. Então, quer dizer, cada um pagou o equivalente a 20%. Letra C. Se a conta fosse de R$ 300 e se cada amigo, né, pagasse 1/3, quanto teria pago cada um? Então, tem que saber quanto que é 1/3 de 300. Vou dividir 300 por 3, dá 100, e o resultado multiplicar por 1, dá 100. Então, cada um pagaria um valor equivalente a R$ 100. Questão número 5. Os radares são aparelhos instalados em vias públicas para medir a velocidade dos veículos. Os motoristas que excedem a velocidade máxima permitida para a via podem ser penalizados pelas seguintes infrações. Primeira, se a velocidade for superior à máxima em até 20%, é considerada uma infração média. Segunda, se a velocidade for superior à máxima em mais de 20% e até 50%, é considerada uma infração grave. Terceira, se a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, é considerada uma infração gravíssima. Numa via onde a velocidade máxima permitida é 70 km por hora, a velocidade dos motoristas Pedro e Marcos, captada pelo radar, foi, respectivamente, 91 km por hora e 112 km por hora, e eles foram penalizados pelas infrações. Qual? Grave, gravíssima, grave, média, né? Só que é o seguinte, ó, primeira velocidade aqui, em relação ao Pedro, e a segunda velocidade em relação ao Marcos. Todos dois ultrapassaram a velocidade máxima, que é de 70 km. Então, para calcular a velocidade, o quanto o Pedro vai receber, qual que é a situação que ele vai ficar em relação à multa, é o seguinte: quanto que a velocidade de Pedro foi? 91. 91 passou de 70? Sim. Passou quanto? Passou 21. Então, ele vai ser multado por ele passar 21 km por hora a mais do que a velocidade permitida. Então, eu vou colocar a velocidade que ele ultrapassou, né? Ele passou 21, de um total de 70, que era o permitido. Divido a fração por 7, 21 por 7, 3, 70 por 7, 10, ó. Trabalhos semelhantes em todas as questões, viu? Multiplico tudo por 10, 3 vezes 10, 30, 10 vezes 10, 100, 30 sobre 100, 30%. Então, a situação do Pedro é o seguinte: ele excedeu em 30% a velocidade máxima permitida.
E isso se encaixa onde? Na segunda, que é a velocidade superior à máxima em mais de 20 menos 50, 30% se encaixa nesse intervalo. Então, sabemos que a situação do Pedro vai ser uma infração grave. E a do Marcos, hein? A do Marcos é o seguinte, ó, a velocidade que ele passou foi 112. 112 em relação a 70, passou 42 km por hora a mais. Então, eu vou colocar 42 em relação ao permitido, que é 70. Divido tudo por 7, 42 por 7 é 6, 70 por 7 é 10, 6 décimos, multiplico tudo por 10, 6 vezes 10, 60, 10 vezes 10, 100, 60%. Então, 60%, ele ultrapassou mais de 50%. Então, é uma infração gravíssima. Então, nós temos a letra A, ó, Pedro, uma infração grave, e Marcos, uma infração gravíssima. Questão número 6. Foi feita uma pesquisa de como uma família gastava o rendimento do mês. E constou-se que, porcentagem dos gastos de uma família. Moradias gastam 25% do rendimento, quer dizer, do salário que eles têm, que eles recebem. Alimentação, eles gastam 45% com alimentação. Transporte, outros e poupança, 10% para cada uma. Letra A. Se a renda familiar for de R$ 3.750, de quanto será o gasto de cada item? Então, nós temos que saber quanto que ele gastou com moradia. O que eu vou fazer? Ele gastou 25% do que eles receberam. Então, eu tenho que saber quanto que é 25% do valor, que é 3.750. Posso multiplicar o 25 por 3.750, dando 93.750, e divido pelo 100. Eles gastaram, então, com moradia, R$ 937,50. Com alimentação, 45%. Então, vamos multiplicar 45 vezes o valor do salário deles, da família, que vai dar 168.750, dividido pelo denominador, que é o 100. Eles gastaram, então, com alimentação um total de R$ 1.687,50. Com transporte, eles gastaram 10% de 3.750. Multiplico 10 vezes 3.750, 37.500, divido por 100, R$ 375 com transporte. E observem que os outros gastos e a poupança também têm a mesma porcentagem com o transporte. Então, eles gastaram também R$ 375 com outras despesas e poupança também R$ 375. Letra B. Podemos afirmar que essa família gastou mais com alimentação do que com as outras despesas? Vocês podem somar as despesas e verificar que não. Mas você pode afirmar também pelo seguinte motivo. O que ele gastou com alimentação foi 45%, menos que a metade é 50%. Então, eles gastaram mais da metade com outras despesas. Tá ok? Letra C. Qual é o valor gasto mensalmente com transporte e moradia? Eu vou somar o valor do transporte com o valor da moradia. O transporte deu R$ 375, a moradia R$ 937,50. A soma, então, eles gastaram com as duas despesas um total de R$ 1.312,50. Número 7. Em uma papelaria, havia um cartaz com o seguinte anúncio: na compra à vista, o cliente recebe um desconto de 5%, e na compra a prazo, terá um acréscimo de 15%. Se o total de uma compra for de R$ 500, responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o valor a ser pago à vista? E agora, hein? Se ele pagar à vista, ele ganha um desconto de 5%. Então, eu tenho que saber quanto que é 5% do valor da compra. Então, eu tenho que calcular quanto que é 5% de R$ 500. Então, 5% de R$ 500, posso pegar o 500, dividir por... Eu posso multiplicar, igual eu fiz no exercício anterior, 500 vezes 5 e dividir por 100. Mas aqui o 500 dividido por 100 é uma divisão exata. Então, ele tem esse procedimento também que pode ser feito. 500 dividido por 100, 5. Aí 5 vezes o 5, 25. Então, quer dizer, 5% de 500 corresponde a R$ 25. Para eu saber, então, quanto que ele pagou à vista, o que eu tenho que fazer? Pegar o valor da compra, que é R$ 500, e subtrair R$ 25. Então, ele vai pagar pela compra, então, o equivalente a R$ 475. Letra B, qual é o valor a ser pago a prazo? A prazo, ele vai ganhar um aumento, um acréscimo de 15%. Então, eu tenho que saber quanto que é 15% de 500. Mas aí, olha só o que eu vou comentar com vocês. 15% é a mesma coisa que 5% mais 5% mais 5%. Então, eu desmembrei o 15% em 3 etapas de 5%. Por que eu fiz? Porque aí eu estou forçando vocês a entenderem o seguinte. Se cada 5%, eu vi na letra A que 5% é 25, 5% é 25, mais 5% mais 25, mais 5% mais 25.
cada 5%, 25%, 3 de 5% é 15%, 25 mais 25 mais 25, R$75. Então, eu fiz a letra B usando um raciocínio, entendeu? Então, quer dizer, 15% de R$500 corresponde a R$75. Se a compra, então, ela sair no valor de R$500, ele vai pagar a prazo, ele vai sofrer um acréscimo de R$75, e a compra vai passar para ele a sair no valor, então, de R$575, ok? Então, até o próximo vídeo aí, galera.